Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Proleila e hoje a nossa aula de matemática será sobre frações equivalentes. Então, prestem atenção que nós vamos começar. Frações equivalentes são frações que representam a mesma porção do inteiro, ou seja, representa a mesma parte de um todo. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de Ana, Rui e Jane. Vamos imaginar que cada um deles tem uma barra de chocolate, ó, do mesmo tamanho, ok? Ana dividiu a sua barra de chocolates em duas partes e comeu uma. Por isso que nós representamos com essa fração aqui, de 1/2. Rui dividiu em 4 partes, tá? E comeu 2 partes. Jane dividiu a barra de chocolate dela em 16 partes e comeu 8 partes, certo? Aqui nós temos as frações relacionadas a essas barras de chocolate. Gente, as frações equivalentes, elas vieram para ajudar você a comparar as quantidades. Observe que nós tínhamos uma barra de chocolate, cada um com a sua barra, tá? E cada um fez a sua divisão. Aí eu pergunto a vocês, olhando essas frações, vocês conseguem observar alguma relação entre elas? Pensem um pouquinho. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho 1/2, eu vou afirmar a vocês que 1/2 é igual a 2/4. Como assim, Pro? Como eu falei ainda há pouco, observe que nós tínhamos o mesmo tamanho, tá, da barra de chocolate. Só que elas foram divididas em partes diferentes. Aí você me pergunta assim, tá, Pro, mas como é que eu sei que uma fração é equivalente? Uma fração equivalente, gente, eu posso afirmar que ela é igual a outra, como eu representei para vocês aí. Aí você fala assim, tá, Pro, mas como é que eu sei que uma fração é equivalente a outra? Nós temos alguns métodos, tá, para calcular. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu tinha 1, foi para 2. Então, eu multipliquei esse número 1 por 2. Se eu multipliquei por 2 em cima, eu vou multiplicar por 2 embaixo também, certo? Então, o numerador, 1 vezes 2, 2. Denominador, 2 vezes 2, 4. Então, elas são equivalentes. Agora, nós vamos observar a fração de Jane, que eu também vou afirmar a vocês que ela é equivalente, ou seja, ela é igual, usando o mesmo método, certo? Por exemplo, vamos analisar em relação a 2/4. Eu tinha 2, foi para 8, então o que eu fiz? Eu multipliquei por 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 4, 16. Tá, Pro, mas eu não entendi. Ok, vou mostrar para vocês com exemplos que fica mais prático, tá? Eu tenho 3/2. Como eu falei ainda há pouco para vocês, o número que eu escolher multiplicar o meu numerador deve ser o mesmo que eu vou multiplicar o meu denominador. Eu tenho 3/2. Então, eu, Leila, escolhi multiplicar por 2. Então, se eu escolhi multiplicar o meu numerador por 2, então o denominador também é obrigatório ser multiplicado por 2 também. Agora, eu vou encontrar a minha fração equivalente. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. Pronto, eu escrevi uma fração equivalente a 3/2. Vamos observar outro exemplo. Eu tenho 4/3. Mesmo procedimento. O número que eu escolher multiplicar em cima, eu vou multiplicar embaixo. Eu escolhi 3. Então, vamos lá. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 3, 9. Certo? Essa é a primeira estratégia. Agora, eu vou mostrar uma outra. Eu tenho 12/9. Gente, na fração equivalente, assim como você pode encontrar multiplicando, você pode encontrar dividindo, certo? Que é o que eu vou mostrar agora. E segue o mesmo estilo. Dividir em cima por um número, esse mesmo número deve ser dividido embaixo. Aqui o 12 eu vou dividir por 3. Aqui eu não tinha a opção de escolher dividir por 2, porque 9 não divide por 2. E nem tinha a opção de dividir por 4, por exemplo, porque 9 não divide por 4. Então, eu vou dividir por 3, porque divide tanto 12 como 9. Então, minha fração equivalente a 12/9 será 4
terços. Viram que não é difícil, gente? Um outro detalhe, eu estou mostrando as setas para vocês que vocês possam memorizar e entender o procedimento. Futuramente, vocês não vão mais precisar fazer essas setas, porque vocês já vão estar craques em escrever uma fração equivalente. Vamos observar outro exemplo. Muito comum em atividades e avaliações. Por exemplo, complete para obter frações equivalentes. Gente, quando você já tem frações prontas para você encontrar frações equivalentes, você tem que entender lá o iniciozinho que eu falei para vocês. Eu posso encontrar multiplicando ou dividindo. Então, vamos lá. Dicas. Se eu tinha um número pequeno e ele foi para um número maior, eu multipliquei ou dividi? Multipliquei, né, gente? Porque esse número cresceu. Então, eu tinha 5, foi para 15. Que número que eu multipliquei esse 5 para dar 15? 3, não é isso? Então, se o 5 foi multiplicado por 3 para dar 15, então o 2 também deve ser multiplicado por 3. 2 vezes 3, 6. Observaram que eu não escrevi mais a multiplicação de 3 ali, porque agora você já sabe, se embaixo multiplicou por 3, em cima também deve multiplicar por 3, ok? Agora, quando você tem um número maior e esse número diminui, que é o caso do 12 para o 3, esse número multiplicou ou dividiu? Dividiu, né, gente? Porque diminuiu. Então, eu observo, eu tinha 12, ele foi para 3. Que número que eu dividi esse 12 para dar 3? Aí eu vou pensar lá na minha tabuada. Que número que eu dividi o 12 que deu 3? Foi o 4, né, gente? Então, 12 dividido por 4 deu 3. Se eu dividir em cima por 4, embaixo é obrigatoriamente ser dividido por 4 também. Então, 20 dividido por 4 vai ser 5. Pronto, encontrei a minha fração equivalente que estava faltando, ok? Um outro tipo de questão muito comum é pedir para você escrever frações equivalentes. Nesse caso, escreva 2 frações equivalentes. Aí eu te dou a fração, 2 terços. Eu quero que você escreva mais 2 frações equivalentes a ela. Como eu falei para vocês, eu posso multiplicar ou dividir. Como eu tenho um número pequeno, eu não vou dividir, eu vou multiplicar, certo? Aí eu, Leila, estudante do grupo 10, eu pensei, lembrei que a Pro falou que eu posso multiplicar por qualquer número, tá? Só que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Ok, então eu vou começar com... Vou multiplicar por 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. E 3 vezes 2, 6. Pronto, escrevi minha primeira fração equivalente a 2 terços. Agora eu vou escrever minha segunda. A minha segunda eu vou seguir na mesma linha. Se eu multipliquei por 2, agora eu vou multiplicar por 3. Então, vai dar 6 nonos. Viram? Pro, mas eu tenho que multiplicar por 2 e por 3? Não, gente. Essa foi uma opção. Você poderia multiplicar pelo número que você quisesse. Se você quisesse começar multiplicando por 10, você ia multiplicar 2 vezes 10, 20, 3 vezes 10, 30. Certo? Então, as frações equivalentes, você tem que ficar ligado no que a questão está te pedindo. Se for para completar, você vai ter que seguir o raciocínio ali, como eu mostrei para vocês no exemplo anterior. Eu tinha 5, fui para 15, então multipliquei por 3, certo? Agora, aqui não, aqui eu já peço para você escrever 2 frações equivalentes. Então, aqui fica a seu critério escolher o número que você vai querer multiplicar para você alcançar as suas 2 frações equivalentes, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Se não entendeu, volta o vídeo novamente, assiste com calma para que vocês possam estar fazendo as atividades de uma forma bem tranquila, ok? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.